Hoje é 7 de fevereiro de 2019. Eu tenho hoje a alegria de ter presente Roberto Delmanto, a quem sou ligado há muitos e muitos anos, né, Roberto? Nós temos laços de família muito estreitos e eu não digo que estejamos envelhecendo juntos, estamos amadurecendo juntos, nós dois, não é? E eu consegui convencer Roberto Delmanto a vir aqui hoje para conversarmos sobre o chamado projeto Sérgio Moro, ou anteprojeto Moro, ou qualquer denominação que se lhe dê, que veio impactantemente, não é? Um anteprojeto se faz com bastante cuidado, com muita prudência, não, Roberto? E, de repente, o jovem ministro, inteligente, preparado, culto, atento, surge com um anteprojeto aí que deve ter muitas mãos, não, Roberto? Muitas mãos, porque o indivíduo pode ser competente, mas não tanto, né? Você modificar 14 leis, não é? Sozinho, em solidão, precisa ser mais que gênio, precisa ser um sobrevivente da época de Einstein. E eu pedi a Roberto que examinasse aqueles assuntos do anteprojeto que fossem da sua preferência ou mais emergentes, segundo a opinião dele, que é um excelente penalista e autor ou coautor de livros que hoje são uma tradição no estudo e no ensino do direito penal moderno, nas raríssimas vezes em que eu vou hoje ao Supremo Tribunal Federal, porque quando a gente envelhece vai muito pouco, eu vejo o livro dos Delmanto ao lado dos ministros, não é? E aquilo dá uma certa dose de tranquilidade, porque se o ministro consultar o livro dos Delmanto, já consulta com um certo grau de liberalidade que outros livros não têm. Então eu consegui convidar Roberto a vir aqui hoje. Ele preferiu falar hoje sobre dois temas. O primeiro correspondente às modificações que há ou que vem no anteprojeto correspondentemente ao Tribunal do Júri em si. E o segundo tema nós vamos repartir concernentemente à legítima defesa, e legítima defesa praticada por policiais no exercício de função pública, que é uma coisa meio carismática, não, Roberto? O Roberto vai dizer muito a respeito do tema. O meu papel aqui é pura e simplesmente de instilador, ou de estimulador de uma certa dose de imprudência calculada que o Roberto de vez em quando tem, que não é ingenuidade não. O Roberto às vezes deixa escapar uma outra frase que fazem as frases efeito depois na jurisprudência pátria. Então, vamos começar apresentando o Roberto Delmanto, que dispensa maior número de vocábulos respeitantes a ele e à família, e dar a palavra a ele para dizer aquilo que entender devido respeitante aos dois temas. Paulo Sérgio, é um grande prazer estar aqui com você mais uma vez, nessa perspectiva nossa, nesse projeto muito grande, né? Eu acho que por uma razão estratégica, optou-se por fazer vamos assim dizer, um pacotão, para ver se ele passa mais rapidamente de uma vez só. Na minha opinião, o certo seria separar os assuntos, porque são assuntos delicados, assuntos importantes. E eu confesso a você que nesta primeira leitura que eu fiz do projeto, eu achei o projeto, com devido respeito, muito ruim. Projeto que pouca coisa se salva. Houve, é claro, fora o talento do ministro, várias mãos, mas certamente não houve mãos de advogados, isso a gente sente. Não houve mão de operadores do direito preocupados com a liberdade, com o direito penal democrático. Eu acho que, num panorama geral,
o viés punitivo é focado na prisão. E nós sabemos, desde mais de um século, já dizia um grande autor Berrini, que a pena de prisão corrompe, degrada, humilha, torna o criminoso pior. E eu diria hoje nas nossas prisões, não só pior, mas doente ou mais doente. Por isso que outro grande autor italiano dizia que a prisão, já naquela época, havia se transformado numa universidade do crime. Então, no país, que é o terceiro país do mundo que mais prende, com cerca de 800 mil presos, você insistir em priorizar a prisão em regime fechado, limitando as saídas temporárias, você impedindo, dificultando e até em certos casos impedindo a progressão. Esse viés não vai combater a criminalidade, não vai diminuir. Ao contrário, eu ouso dizer, e o futuro, se isso passar, ou algo semelhante passar, vai aumentar a criminalidade. Porque hoje, um jovem, principalmente jovem, de bem, que comete um crime, que vai para uma cadeia, dessas cadeias nossas vergonhosas, medievais, caóticas, que eu não sei se o ministro já visitou alguma delas, ou deveria se formar pelo menos, né? E nós só vemos assim de passagem, quando aparece uma revolta numa cadeia, e nós vemos então que o jovem, para sobreviver, ele tem que entrar para uma organização criminosa, ele sai pior. Eu não vi nada, por exemplo, nós sabemos que a pena de prisão também, o egresso não tem apoio, nem público nem privado. Ninguém quer dar emprego para um egresso que já cumpriu a sua dívida com a sociedade, ninguém quer dar. As grandes empresas, mesmo que haja uma reabilitação, eles conseguem saber que a pessoa já teve. E o sujeito volta facilmente. Eu não vi uma linha nesse projeto de apoio de ampliação das medidas alternativas, das penas substitutivas, cuja, nós já sabemos, cuja reincidência, enquanto na pena de prisão é 90% ou mais, é praticamente zero. E dois temas, Paulo, que nós combinamos. O primeiro que me chamou atenção foi o Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri é, sem dúvida, a instituição judiciária mais democrática que existe, presente na maioria dos países, porque é a sociedade que vai fazer o julgamento. E essa sociedade tem a liberdade de fazer prevalecer o justo sobre o legal. O juiz, em geral, tem de se apegar ou se prende ao justo, ao legal. O jurado não precisa motivar a sua sentença. Dizem, o júri erra, os juízes também erram. O jurado sofre influência, os juízes também sofrem. Os jurados não entendem de lei, mas eles não decidem sobre a lei, eles decidem sobre o fato. Quem prepara a classificação nas perguntas dos jurados é o juiz presidente. E por que você acha que escolheram o Tribunal do Júri para ser picotado, agulhado? Na verdade, é um agulhamento, não é? Porque ele praticamente introduz essa reforma que o ministro quer fazer. Ele está beliscando o pandeló do povo. Que brincadeira é essa, meu caro Roberto? Paulo, veja, logicamente, aqui, o Tribunal do Júri, o júri cuida dos crimes dolosos contra a vida, os homicídios, tentativas de homicídio, aborto. Então, acho que nesse viés de apresentar ao público, nós vamos enfrentar a criminalidade mais violenta, os crimes mais graves, entrou o júri por causa do homicídio. Mas o júri, já na reforma de 2008, perdeu o protesto por novo júri. O protesto no júri, você sabe que era importantíssimo. Quando houvesse uma condenação de 20 anos ou mais, era obrigatório o novo júri, sem a presença dos mesmos jurados. Por quê? Porque no júri a apelação não tem a amplitude que tem
nos crimes comuns. Numa vara comum, caso de um estelionato, de uma apropriação indébita, o juiz condena, o tribunal absolve. Ou o juiz absolve, o tribunal condena. No júri, como nós sabemos, o tribunal não pode absolver um réu que foi condenado, nem condenar um réu que foi absolvido. Ele pode apenas anular o júri, se houver uma nulidade absoluta, uma nulidade relativa, tempestivamente arguída após a pronúncia, ou que a decisão tenha sido manifestamente, diz a lei, contrária à prova dos autos. Então, aparentemente, quer se fortalecer o júri, mas se enfraquece. Por quê? O que existe hoje no atual Código de Processo Penal? Artigo 421. Preclusa a decisão de pronúncia, quer dizer, transitar em julgado, os autos serão encaminhados ao juiz presidente do tribunal do júri, ou seja, só depois de transitado em julgado. O que pretende o projeto Moro? Proferida a decisão de pronúncia e de eventuais embargos de declaração, aqueles para esclarecer alguma obscuridade, alguma dúvida, os autos serão encaminhados ao juiz presidente do tribunal do júri, independentemente da interposição de outros recursos, que não obstarão o julgamento. Ou seja, o recurso da pronúncia, o recurso de distrito, não mais suspende o processo. E diz mais, no projeto Moro, é enfático, o artigo 584, parágrafo 2º, o recurso de pronúncia não tem efeito suspensivo. Então, o que acontece? Hoje não. Hoje, preclusa a decisão de pronúncia, cabe recurso em sentido estrito, no artigo 581, número 4, que pronunciar o réu, e o recurso da pronúncia suspenderá o julgamento. O processo pode continuar em outras formalidades, mas o julgamento está suspenso. Hoje nós chegamos a um absurdo, em comarcas menores, é capaz de o sujeito ser julgado pelo júri antes do tribunal apreciar o recurso dele em sentido estrito. E tem mais. O tribunal em segunda instância poderia impronunciar o réu, desclassificar o delito, tirar qualificadoras, até facilitando o trabalho dos jurados. Então, isso, na minha opinião, parece fortalecer o júri, na verdade está enfraquecendo o júri, né? A começar pela decisão de pronúncia. E pior ainda, por ocasião da sentença condenatória. Diz o artigo 492, inciso 1º do nosso Código de Processo Penal. No caso de condenação, letra E, o juiz mandará o acusado recolher-se à prisão, se presente os requisitos da prisão preventiva. Ou seja, como nós temos a cláusula pétrea da presunção de inocência, ou como preferem outros, da desconsideração prévia da culpabilidade, não se prende antes do término do processo, diz a Constituição, antes de passar em julgado uma decisão condenatória, se não tiver, a não ser que estejam presentes os pressupostos da prisão preventiva. E o que diz o projeto Moro? Artigo 492, número 1, letra E, determinará a execução provisória das penas privativas de liberdade com expedição de mandado de prisão. Quer dizer, não basta terem cometido, com o aval, eu espero que seja provisório, do Supremo Tribunal Federal, de permitir essa heresia jurídica da execução em segundo grau, antes do trânsito julgado. Agora, o projeto Moro quer mais. Vamos começar a execução já no júri. O sujeito foi condenado, muitas vezes, Paulo, por 4-3. Ou seja, 3 jurados acharam que ele devia ser absolvido. O sujeito quer sair preso. Eu não quero ser maldoso, não, viu, Roberto? Mas seja, pô. De repente, eles querem demonstrar com isso que o Brasil segue aquilo que nós chamamos de democratização plena, porque você estava
com muita suspicácia, inclusive cuidando desses degraus todos, das mutações que o projeto quer trazer, e eu me lembrava da Lei Fleury. Nós sabemos que a Lei Fleury veio votada com uma destinação específica de impedir que o delegado Sérgio Paranhos Fleury fosse recolhido à prisão depois da decisão de pronúncia, não é? Então, com essa mutação, eles querem, talvez, demonstrar que nós estamos caminhando para a democracia, infringindo um dispositivo que foi votado para libertar alguém que seria técnica e realmente um produto da tortura que graçava no momento no Brasil. De repente, há esse paradoxo aí, né? Eu não sei se ele existe, porque, embora o objetivo na época fosse beneficiar o delegado Fleury de era má liberal. fama, na verdade, o projeto era liberal, o projeto era bom, né? Agora não. Agora o que se pretende é o sujeito é condenado no júri, por um voto pode acontecer, ou seja, 3 jurados absolviam e já é recolhida a prisão. E já é recolhida a prisão como preso definitivo, porque é uma execução provisória, não vai nem para uma eventual ala de presos provisórios. Para depois, eventualmente, o tribunal anular o júri, mandar nome do júri. E é do grande ministro Marco Aurélio uma frase que eu gravei. Quem poderá devolver ao preso os dias passados na prisão, a liberdade ultrapassada pelo tempo? Ninguém. Essa faceta do projeto Muro. E tem aí uma coisa que eu achei assim, irônico, beirando, não quero ser exagerado, assim um pouco da disfarçatez, de para adorar a pílula dizer o presidente do júri, quer dizer, determina, foi condenado. Não importa, pode ser até por um voto só. Espere a pena de prisão, sai preso do júri. Tem muito réu que não vai aparecer no júri. Sim, evidente. Vai atrapalhar mais. O presidente diz, o presidente do tribunal do júri, poderá excepcionalmente deixar de autorizar a execução provisória se houver uma questão substancial, cuja resolução pelo tribunal de apelação, quer dizer, justiça ou federal de recursos, ou regional de federal, cuja resolução pelo tribunal de apelação possa plausivamente levar à revisão da condenação. É o absurdo dos absurdos. A execução da pena em primeiro grau, não é mais nem em segundo grau, e que vai decidir se a questão levantada pela defesa é substancial ou não, é o próprio juiz que deu a sentença. Ele vai dizer se é plausível ou não. Onde está o respeito ao duplo grau de jurisdição? Você entende que esse ideário todo aí, no sentido de encarceramento, veio de quem? Você acha que isso pode ter vindo do intelecto do hoje ministro e do antes juiz federal competente, ou veio da mão de alguém vindo do Ministério Público? Porque o Ministério Público tem a mão aí, não? O Ministério Público já estava há muito tempo querendo fazer aquelas 10 ou 12 medidas anticorrupção, né? Muito combatidas por toda a ala mais liberal, mais democrática dos operadores do direito. Então, mão de advogado... Com certeza não tem. E não diga que nós estamos aí com... vocês estão atuando em casa própria, porque o advogado de defesa também atua na acusação. Cerca de 20%, ou 25%, até 30% das nossas causas, nós estamos na acusação, não estamos só na defesa. E para nós, se nós fôssemos os comerciantes, entre aspas, que se apregoam por aí, para nós, quanto pior a lei, quanto mais dura a lei, quanto mais iníqua, mais valor tem o nosso trabalho profissional. Mas aqueles que são verdadeiramente advogados, que amam o direito penal, que amam o Estado Democrático de Direito, não pensam assim, né? E continua, Paulo, se você me permite, no artigo 492, parágrafo 4, outra
firula aí para dourar a pílula. A apelação interposta contra a decisão condenatória do Tribunal do Júri, repete, não terá efeito suspensivo. Já está na cadeia. Parágrafo 5º do artigo 492. Excepcionalmente, poderá o Tribunal de Apelação atribuir efeito suspensivo quando verificado cumulativamente, quer dizer, ao mesmo tempo, que o recurso, número 1, não tem propósito meramente protelatório. 2, levanta questão substancial que pode resultar em absolvição, anulação da sentença, novo julgamento. Agora, quem é que vai avaliar esse efeito suspensivo, se é meramente protelatório ou não? É o relator. Ele vai decidir se a questão é uma questão substancial ou não. Então, o colegiado, que é a base da segunda instância, vai ser atropelado. E ele, de certa maneira, se ele disser é protelatório, isto não é uma questão substancial, ele já estará prejulgando, né? Então, eu vejo aqui isso, Paulo, com muita preocupação, né? E nós... O projeto ainda diz, no artigo 492, parágrafo 6º, o pedido de concessão do efeito suspensivo, quer dizer, o juiz que condenou já achou que não é questão substancial e já negou. Mas no tribunal, a defesa terá de fazer um pedido de concessão de efeito suspensivo, incidentalmente no recurso, ou através de petição em separado, dirigida diretamente ao relator. Ao segundo grau, portanto. Ao segundo grau. E deverá conter cópias da sentença condenatória, do recurso, das suas razões, das contrarrazões da parte contrária, da prova da sua tempestividade e das demais peças necessárias à compreensão da controvérsia. Até a parte contrária oferecer as contrarrazões, o coitado do condenado já apodreceu já lá está dentro. lá há tempos na cadeia. Então, eu vejo aqui uma violação da presunção de inocência, mais grave ainda que a execução provisória em segundo grau, um descaso com essa situação medieval, caótica das nossas prisões, que é uma fábrica de novos delinquentes, e mostra o caráter punitivo do projeto, que esquece que a pena tem 3 finalidades. A retribuição, fez um mal, vai pagar com outro mal. Você tem a prevenção, olha, está na lei. Se você cometer um crime desses ou voltar a cometer, você vai ter essa punição. Mas importantíssima, a ressocialização. Ele com a prisão de primeiro grau, agora depois do júri, ele aumenta pelo contágio a delinquência ao invés de combater. Então eu achei como nós, você e eu, você mais do que eu, fizemos muitos júris, nós conhecemos, eu achei aí pedi a você para nós falarmos inicialmente disso, porque eu achei o absurdo dos absurdos. Pois é, eu tenho pensado muito na condição de imaculabilidade que o Estado e seus representantes precisam ter para poderem legislar sobre sanções de natureza penal. Em outros termos, eu sempre pensei no Estado como se fosse meio deificante. Eu tenho essa característica. Eu vejo no Estado uma figura totêmica. O Estado, o juiz, deve representar o pai. Mas, nas circunstâncias em que esse anteprojeto vem, ele vem repleto de pecados anteriores. Então, é como se fosse um pecador não redimido querendo punir aquele que pode até ter menos culpas e menos pecados do que ele. Então, esse totem significando a imaculabilidade é muito traiçoeiro, não, Roberto? Porque quando você pensa no Estado com 800 mil presos, você referiu isso logo no início da sua manifestação, execrando
o condenado, torturando-o, porque o preso que é preso com descumprimento das prerrogativas que o ser humano tem, está sendo submetido à tortura, torturando-o, maltratando-o, dando-lhe uma alimentação ruim. Aquelas celas, Paulo, que cabem 10, tem 30, 40, os chamados homens morcegos, né? Que tem aqui, que eles amarram redes, né? Para dormir em cima, né? Enfim, as violências físicas, sexuais, enfim, uma depravação total. O projeto não olha isso. Pois é. Então, o Estado está lidando com aidéticos e aidéticas. Nós estamos nos esquecendo das moças. Aidéticos, aidéticas, sifilíticos, sifilíticas, gonorreicos, gonorreicas. A tuberculose que estava extinta cresceu nas cadeias. Tudo misturado. Eu tenho, para a gente arredondar esse tema e passarmos aquele outro que você escolheu com muita proficiência, aliás, eu tenho uma admiração muito grande por aquele médico que é especialista em sangue, como é o nome dele? O Drauzio Varela? Drauzio Varela. Ele é oncologista, né? Ficou mais de 20 anos na casa de detenção. Pois é, uma criatura excepcional que conhece tudo sobre presos, sobre sangue, sobre doenças venéreas, ele conhece tudo e mais alguma coisa. Ele coimou o nosso excelente ministro da Justiça hoje, que eu posso chamá-lo de rapaz, porque ele é rapaz, tem seus 60 anos, 56. 44 anos. 44 46, anos. 44 anos tem a idade do meu neto, então eu posso chamá-lo de menino. Ele acoimou o moço de aprendiz de feiticeiro, parece. Disse qualquer coisa nesse sentido. Então, é preciso que o nosso ministro reflita muito bem sobre essas coisas, porque ele está, inclusive, a negociar esse projeto. Não se negocia a presunção de delinquência, não se negocia, troca pelo quê? O que ele vai trocar? Com que? Com quem, Roberto? Para que fim? E para qual finalidade? Benfazeja ou maléfica? É preciso que ele pense muito bem isso. Ele tem que perder o sono, porque é preciso que perca o sono com os 800 mil presos que o país tem, antes de levar esse projeto a pelo. Você sabe, Paulo, que não tem sido divulgado pela imprensa. A imprensa muitas vezes divulga aquilo que ela quer, aquilo que vende mais. Mas eu não tenho os números aqui. Mas depois que o Supremo, espero que provisoriamente, que vai ser julgado agora em abril, vai ser reavaliado o tema, entendeu que era constitucional a execução provisória em segunda instância, o aumento das prisões aqui em São Paulo foi... Então nós estamos tendo foi enorme, nós estamos tendo muita sorte de não eclodirem outras daquelas tragédias, não é? Daquelas atrocidades que nós vemos, daquelas revoltas incontroláveis. Mas parece que, infelizmente, eu tenho o maior respeito pelo Moro, acho um homem culto, digno, bem intencionado, mas eu sempre dizia, já quando ele era juiz, ele não tem vocação para juiz, ele tem vocação para promotor. E se cercou, neste projeto, certamente, indubitavelmente, de promotores. Promotores que têm, não são todos, esse viés punitivo. Esse viés é a pena de prisão que vai resolver. Quando nós sabemos que no mundo inteiro, a pena de prisão, como ela não corrige, ela só piora, tem sido reservada aos criminosos violentos, autores de crimes hediondos, reincidentes em crimes graves, praticamente tidos como irrecuperáveis. Não é? Mas o viés dessa coisa é ao contrário. Vamos resolver com a pena de prisão. Não se fala aqui em melhorar, reformar estabelecimentos penitenciários, construir outros que são sempre necessários, né? Não podemos acabar com os presídios, né? Passa-se aí um pano em cima disso, né? Então, são razões políticas e ele quer aproveitar esse prestígio do governo recém-eleito para ver se aprova de vez esse pacotão. Mas eu espero que, em primeiro lugar, os deputados, os senadores, onde há muitos operadores de direito, professores, advogados,
ex-juízes, mesmo ex-promotores, aqueles promotores que, quando pedem a absolvição de um acusado por uma razão de consciência, honram a Sim, classe, alguns. né? Que se reflitam, que reflitam. E o nosso último escudo terá de ser sempre o Supremo Tribunal Federal. Porque essa questão aqui do júri, eu acho que viola a soberania do júri, viola a presunção de inocência. Portanto, tratando-se das chamadas cláusulas pétreas, que não podem ser alteradas num regime democrático, a não ser numa nova Constituição, jamais por emenda constitucional, isso consta claramente, vai ser uma batalha que vai precisar de mais votos na Câmara, no Senado, e se quiserem passar isso, como está aqui, com lei ordinária, a chance do Supremo derrubar. Se Deus quiser. Se Deus quiser. E vamos cuidar de um outro assunto que nós escolhemos, não, Vamos. Roberto, que é importante também, concernente à chamada legítima defesa praticada pelo agente de autoridade em determinadas circunstâncias quando se defrontando com bandidos. Que é uma colocação muito sofisticada, muito sutil, não é? Legítima defesa do agente do Estado. Você sabe, Paulo, a legítima defesa, acho que era Cícero que dizia, que ela é anterior a todas as leis, a todos os tratados. Ela nasceu com o próprio homem. O homem da caverna, em legítima defesa, defendia a sua barraca, sua caverna, defendia seus filhos, sua mulher, ele próprio, os seus pertences. Então a legítima defesa, que não serve só para homicídio, para qualquer crime, é um instituto secular. E, na minha opinião, na nossa lei, ela está bem definida, bem especificada. Não vejo ninguém reclamar que a legítima defesa tenha sido mal redigida, que mereça. E vamos recordar o que diz o artigo 23 do Código Penal. Velho Código Penal, mas que aqui, para mim, continua irretocável. Não há crime quando o agente pratica o fato. Número 1, em estado de necessidade. Número 2, em legítima defesa. 3, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. Esse último terceiro, estrito cumprimento de dever legal e exercício regular do direito, já serve só para autoridades, não serve para o leigo. E diz o parágrafo único, o agente, o autor, em qualquer das hipóteses, responderá pelo excesso doloso ou culposo. O excesso doloso, nós sabemos, é aquele que o sujeito repeliu uma agressão injusta, atual, né? Usou de meios moderados, né? Mas de repente ele se excede. O sujeito já está prostrado com um tiro, ele dá mais 2, 3, dolosamente. E o excesso culposo é aquele onde ele, diz Nelson Gurria, por imponderação, por falta de cuidado objetivo, se excede, mas não intencionalmente visando apor ou colocar mais sofrimento na vítima. E aplicam-se ainda as regras do erro de tipo e do erro de proibição. O exercício regular do direito, já há acordos importantes dizendo que ele não se aplica ao homicídio, pois a lei não confere a quem quer que seja o direito de matar. O exercício regular do direito não justifica matar. Já a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal, sim. Mas também no cumprimento do dever legal, o agente, se ele excede os limites do dever, haverá excesso ilícito de poder. E o artigo 25, que fala só da legítima defesa, entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente, com moderação, dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outro. O que é o projeto Moro? Visando beneficiar os policiais. Nessa ótica de que as organizações criminosas estão muito poderosas, têm muito armamento e tal, ao invés do atual parágrafo do artigo 23, que fala do excesso culposo ou doloso, ele põe 2 parágrafos. No primeiro ele repete aquele parágrafo único. O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo. O excesso foi intencional ou foi sem intenção.
Aí vem o parágrafo 2º. O juiz poderá reduzir a pena até a metade ou deixar de aplicá-la, que é o chamado perdão judicial, se o excesso decorrer de excusável, quer dizer, desculpável, medo, surpresa ou violenta emoção. Quer dizer, o juiz pode reduzir a pena à metade e pode não aplicar a pena, é o chamado perdão judicial. É uma causa de extinção da punibilidade. Agora, são questões absolutamente subjetivas, que vão trazer uma enorme insegurança jurídica, favorecendo, é claro, sempre o agente. O medo. O medo varia de pessoa para pessoa. Né? O medo é uma questão altamente subjetiva. Surpresa. Surpresa no excesso. Você tem a surpresa como uma qualificadora do homicídio, de emboscada, traição, né? Ou mediante outro recurso que impossibilitou, dificultou a defesa da vítima. Agora, no excesso, que surpresa no excesso. E violenta emoção, solta assim, violenta emoção. Né? Nós sabemos que a violenta emoção é tratada no Código, mas é tratada com cuidado. No parágrafo 1º do artigo 121, no homicídio privilegiado, ela diz que se o agente age sob o domínio, está dominado, de violenta emoção, logo em seguida há uma injusta provocação da vítima. Quer dizer, são requisitos. E aí apenas uma redução de 1/6 a 1/3. Também, no parágrafo 4º do artigo 129 da lesão corporal, também tem os mesmos requisitos do homicídio privilegiado. Domínio de violenta emoção, logo em seguida injusta provocação. Aqui não, solta-se a violenta emoção. E vai piorando ainda. No artigo 25, acrescenta um parágrafo único, com 2 incisos. Observados os requisitos do caput, considera-se em legítima defesa, número 1, o agente policial ou de segurança pública que, em conflito armado ou em risco de conflito armado, previne injusta e iminente agressão a direito seu ou de outra. Então, veja, novamente, a insegurança jurídica, né? Não precisa ter uma agressão atual ou iminente. Né? Ele basta ter um risco. Um risco. O que é o risco, né? Resistência à prisão, por exemplo. Não é? É um risco. Vai gerar um conflito armado. Ele previne uma injusta e iminente agressão a direito seu ou de outrem. Então eu acho que aí há uma ofensa constitucional, ou o direito mais básico é a isonomia, quer dizer, o civil, quem não é agente público não tem essa regalia, tá certo? E quem for policial, quem é policial, tem isso, é um tratamento absolutamente desigual, não é? Quando o artigo 5º caput, como nós sabemos, diz todos da Constituição, todos iguais, são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Mais uma cláusula pétrea que não pode ser modificada nem por emenda constitucional. Então, veja, esse risco iminente, o risco é o perigo ou a possibilidade de perigo, dizem os dicionaristas, né? É altamente subjetivo. Prevenir é adiantar-se ou antecipar-se. Isso vai dar uma insegurança jurídica, né? E o inciso 2º fala também quando ele previne uma agressão. Aí estão falando das vítimas de sequestro. O agente policial de segurança pública que previne agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Então essa questão de bastar um risco, que é uma coisa altamente subjetiva, esta prevenção, que é algo também, não tem nada de objetivo, eu acho realmente muito perigoso, né? Porque, Roberto, a condenação de agente policial que mata alguém nessas circunstâncias de apreensão, de auto de prisão em flagrante, de redução da capacidade de resistência daquele que não quer ser preso, a condenação é muito rara, não, Roberto? Já agora, é raríssima, não? Mas você sabe o que acontece.
Agora, eu não vejo por que o civil leigo, para se defender, tem de ter requisitos maiores do que o policial. Eu acho que o policial é o contrário. O policial que tem uma arma, que anda com arma. Outro dia eu almoçava aqui no Itaim Bibi, vieram uns da Garro, do Goi. É impressionante o tamanho das armas deles. Nem sei como eles conseguiam almoçar colocando a metralhadora do lado, ainda bem que viraram. Senão ia mudar de mesa. Travou e ele virou para baixo dos próprios companheiros. Eu acho, Paulo, que isso daí, essa é uma coisa, realmente nós estamos dando aí um cheque em branco, a pretexto, a criminalidade está mais armada, a criminalidade é violenta. Em vez de nós suprirmos a nossa polícia de boa inteligência, de nós suprirmos a nossa polícia de bons armamentos, nós vamos dar, na verdade, quer se dar um cheque em branco, né, que vai aumentar o número de mortes. Que não podemos negar, assim como nós não podemos negar a violência da criminalidade organizada, Sim. Não podemos esquecer a violência da nossa polícia, que certamente é uma das mais violentas do mundo. Mas aqui, Paulo, tem um gravame essa situação. Não só criou-se uma legítima defesa que só serve aos policiais, violando o sagrado princípio, é a primeira garantia que aparece entre as garantias individuais. Está no caput do artigo 5º, a igualdade de todos. Predominância. Exatamente, é o número 1. Também não vai se lavrar nem flagrante. Então, se pegar o Código de Processo Penal, ele acrescenta um artigo 309, pelo qual, se a autoridade policial verificar que o agente praticou o fato na condição constante dos incisos 1, 2 e 3, portanto, se ele quis prevenir, que ele quis prevenir um risco que ia ter, que ele calculou que ia ter, poderá fundamentadamente deixar de efetuar a prisão, registrando em termos de compromisso, obrigação de comparecimento a todos os atos processuais, isso é heresia porque não tem processo ainda, sob pena de revelia, também não tem processo, não tem revelia, e prisão. Que tipo de prisão é? Nós não sabemos. Então veja, hoje o delegado só pode conceder fiança aos presos que tiverem, o crime imputado, a pena não passe de 4 anos. Sim. Passando de 4 anos, é preciso, o sujeito fica preso 2, 3 dias, uma semana, requerer um juiz. Agora não. Até no crime de homicídio desses, o policial nem vai lavrar o flagrante. Nem vai lavrar o flagrante. Quer dizer, o delegado não pode dar fiança, mas ele vai ficar o árbitro. Quer dizer, um policial vai decidir que não vai lavrar o flagrante de outro policial. Porque agiu em legítima defesa. Né? Então isto amplia o poder da autoridade policial para não lavrar o flagrante, mesmo por crimes superiores a 4 anos, sem sequer arbitrar fiança, o que ele já não pode, né? E é ferida mais uma vez a garantia, o princípio da isonomia, pois na hipótese dos novos incisos 1 e 2 do parágrafo único do artigo 25, os beneficiários serão apenas e tão somente os policiais. Porque agora também com a liberação do porte de armas, que foi uma promessa do nosso novo presidente da República, com essa liberação e podendo cada munícipe ter aí no máximo 4 armas em casa, qualquer coisa nesse sentido, a violência de parte a parte vai aumentar, Claro. Não é? Porque afirmar-se que alguém há de pretextar a necessidade de ter uma arma de fogo em casa e então obter porte de arma, é alguma sorte de ingenuidade, não, Roberto? Porque, digamos que entre 10 paulistas, eu diria que 3 com porte ou sem porte têm arma em casa, não é? Aquilo tem pacto com o demônio, a arma tem pacto com o diabo, fica em cima do guarda-roupa, a criança vem e pega, fica dentro da gaveta, alguém descobre, faz uma bobagem.
alguém que desferiria um tapa no outro, retira a arma da gaveta e mata o seu desafeto ou a desafeta. Então, isso vai aumentar bastante. Nós vamos ter a certeza agora de que com essa mutação da possibilidade de agir o agente em legítima defesa, tendo a excludente reconhecida com mais facilidade, nós vamos ter a multiplicação de mortes, de lado a lado, tanto do civil quanto do próprio policial, porque não se entenda que porque o homem é preso no meio da rua, ele deva necessariamente ser um bandido, às vezes não é. Claro. Não é? É uma criatura que vem inocentemente no meio da rua. Estou de acordo, Paulo. E eu vejo no presidente, que é um homem agora que está hospitalizado, sofrendo. Eu espero que ele possa meditar, porque ele tem como ídolo o Donald Trump, que tem um péssimo prestígio no exterior, mas parece que ainda tem um prestígio local, porque melhorou a economia. E o Trump tem muito isso, de a promessa de campanha. Eu prometi o muro, eu vou fazer o muro. Eu acho que promessa de campanha é uma coisa. Na hora em que você assume o cargo de mais alto mandatário do país, da presidência da República, você tem que pensar um pouco diferente. Tá? Eu espero que possa haver uma reflexão, porque se prometeu na campanha, que falava, vamos dar uma excludente extra para os policiais, não é? E é uma excludente muito... Porque a lei fala, não há crime, né? Não há crime. Então acho que nós vamos dar um cheque em branco para policiais que têm de ter o seu controle, né? Tem de ser... Por isso tem a Corregedoria da Polícia Militar, a Corregedoria da Polícia Civil, tem de ter um severo controle. Eles são armados e bem armados pelo Estado, né? Eu tenho o maior respeito, porque quando nós temos uma emergência em casa, no escritório, é a polícia que nós chamamos. Mas eles têm de também ter a mesma ou até maior responsabilidade. Pois é. A título, então, de encerramento dessa nossa conversa, que é muito gostosa e poderia prosseguir por muito mais tempo, eu devo dizer, ô Roberto, quando eu terminei um dos meus corolários aí nesse site que vem sustentando aí uma teimosia nossa de muito tempo, quando eu terminei, eu dizia que tinha uma preocupação muito grande com o nosso ministro da Justiça, porque, curiosamente, você é jovem ainda, você não chegou aos 70 anos, você é um garotão. Eu, com os meus 83, eu posso dizer que quase todo mundo tem idade muito inferior à minha, porque eu já sou um quase ancião. Então, o quase ancião, ele fica muito imprudente. Ele fica muito imprudente a ponto de chegar e chamar o ministro da Justiça de moço. Eu não sabia que o juiz, o ministro Moro, tem idade tão jovem. Quantos anos ele tem? 45, 46 anos. 45 anos. Que coisa linda, né? Claro. Ter 45 Não, se você for ver anos. hoje no mundo inteiro, o mundo, graças a Deus, é dos jovens, né? Agora, o problema, na minha opinião, não é a questão de caráter, de preparo, de inteligência, é que ele, a vocação dele, para mim, isso não há nenhuma ofensa, né? Nunca foi de juiz. A vocação dele foi de promotor. E hoje nós temos um promotor no Ministério da Justiça, cercado por promotores que vieram com ele e com essa áurea popular de que vai libertar o país. Eu ficaria muito contente, depois de 52 anos de idade, eu estou com 75, não com os 70 que você falou, que o direito penal fosse a solução para os nossos problemas. E não é. Não é. O direito penal é a última ratio, é a última das soluções. Nós sabemos que a criminalidade de rua é problemas basicamente sociais. Nós somos um dos países mais injustos socialmente do mundo. E a de colarinho branco, além
esperança de impunidade, né, nós temos também esses defeitos de caráter, né, esta ambição desmedida, que o sujeito tem mais e quem mais ainda, né? Nós vimos hoje notícias da Odebrecht, quer dizer, ela não só a corrupção no Brasil, ela já ampliou para Argentina, Colômbia, agora Venezuela, quer dizer, é um polvo, né? Mas aí é um problema, vamos assim dizer, de caráter, né? Então eu acho que essa criminalidade colarinho branco, o melhor é pegar na parte econômica, né? Mas infelizmente eu nesse primeiro estudo que eu fazer, me aprofundei nesses dois temas, vamos escolher para a nossa próxima reunião outros dois temas em conjunto, eu não vou dizer que eu estou desapontado, eu não esperava muito, nem do ministro, nem desse grupo de promotores idôneos e corretos e bem intencionados que eu cerco, mas eu não pensava que eles iriam a tal ponto, de como nós falamos hoje, de pretender a execução da pena no tribunal do júri, e parece que o presidente do, tribunal do Supremo Tribunal, o Toffoli, é a favor dessa tese. É a soberania do júri. Soberania do júri não significa isto, que se deva prender. Para o júri também é a segunda apelação. Então eu vejo isto com muita preocupação. E esse cheque em branco para os policiais, né? Que nem vão ser autuados em flagrante. Como nós sabemos que o flagrante é aquele momento que você pega as provas mais vivas. Nem vai haver. Assina aqui um termo de comparecimento. Pois é, então, na próxima semana, provavelmente na sexta-feira, nós vamos nos encontrar novamente, não, Roberto? Exato. E vamos conversar sobre outros aspectos desse anteprojeto e com uma recomendação muito séria. Antes de encerrar, daqui a pouco nós vamos terminar realmente, uma preocupação muito séria com os 700 mil advogados que nós temos, não, Roberto? Eu fico pensando por que a nossa classe hoje está tão desatenta e reage tão pouco a esses problemas que são problemas seríssimos, que têm que ser enfrentados pela população e principalmente por quem entende de direito, não 700 mil advogados quietos. É ver o que a ordem pode fazer, porque a ordem deve reivindicar um lugar nesse projeto, sim. Claro. E a ordem agora mudou essa diretoria, né? Não só as seccionais, como a federal, né? O Conselho Federal tem um novo presidente, cujo pai, pelo que eu soube, sofreu na ditadura, né? Então nós temos uma esperança nova, porque, infelizmente, nós temos visto da parte não de toda, mas de muitos segmentos da ordem, um beijamão de juízes. Há pouco tempo atrás eu fui numa conferência importante, tudo, o principal convidado era um juiz do Supremo, ex-advogado, que tem sido o juiz mais rigoroso, um juiz que cada vez mais que limitar o habeas corpus, e todo mundo lá aplaudindo. Eu fui criado pelo meu pai, pelo irmão, no respeito pelas autoridades contundidas, pela magistratura, daquilo que tem de sagrado, mas, como já dizia Rui Barbosa, né, nós temos também o direito de criticar. E eu acho que a nossa corporação concorda plenamente com você. Vamos esperar que esse novo presidente, esse novo conselho, né, tome as rédeas, porque nós não podemos deixar isso passar assim, batido, né? Pela nave vá.